Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade, Anderson, de dar para poder compartilhar um tema pelo qual, como o Anderson já falou, eu o vivi, tive que tomar decisões, eu e a minha esposa, minha querida esposa, que está ali, que é a Maria da Luz, que penso que toda a gente conhece, está ali. E por isso é um tema, esta coisa do divórcio e novo casamento, não é um tema complicado. Ao contrário daquilo que parece, não é complicado. É simples, é extremamente simples. A questão é mesmo o nosso comportamento, o comportamento do homem que vive independente de Deus durante muito tempo, não é? Ou até quando não vive independente de Deus, mas de repente faz aqueles desvios que toma as opções próprias e depois, digamos que enrola a vida toda de uma forma onde há necessidade depois de repor, porque quando o homem se converte. Se o homem se converte, novamente, então tem que repor as coisas que estão erradas aos olhos do nosso Senhor e colocá-las de uma forma correta. Eu queria também lançar aqui mais um pensamento, que é, irmãos, temos que ler a palavra do Senhor da forma a que Deus, do ponto de vista de Deus, e não do nosso. Ou seja, a palavra não muda. O Senhor, se nós queremos agradar ao Senhor, o nosso coração não pode ser um coração de fariseu, de contestador, a toda hora. Vamos pôr um coração contrário, um coração de um discípulo, um coração de um homem, de uma mulher que agora mudou de mente, converteu-se, entendeu o que é que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É esse evangelho que nós pregamos, é esse evangelho que nós queremos viver. Precisamos de uns dos outros para isso. Não podemos viver sozinhos esse evangelho. Precisamos da ajuda uns dos outros, do amor, do perdão, do carinho uns dos outros, da paciência uns dos outros. Mas uma coisa nós não podemos fazer, ou tentar fazer sequer, é ter um coração de que vamos mudar a palavra e adequá-la ao nosso ponto de vista, ou adaptando-a aos erros da nossa independência. Não pode ser assim. Não podemos ler com esse coração. Vamos ler a palavra, nós vamos ler um bocado. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Este tema é estonteantemente simples, mas convém de facto nós estarmos bem fundamentados. Outra coisa que eu vos quero dizer também é que eu temo a Deus. Muito. Eu temo ao Senhor. Sou um miserável ainda erro muita coisa. Mas eu temo ao Senhor. Eu jamais vos falaria deste tema se eu tivesse algum tipo de dúvida sobre isso. Amém? Eu queria deixar isso bem claro para todos. Eu não tenho dúvida e o que eu vou falar é completamente debaixo da convicção que o Senhor me tem dado. Okay? E ainda esta semana o Senhor me trouxe outros textos, outras situações novas das quais eu ainda nunca tinha pensado. Então, eu queria então lembrar que o homem sem governo do Senhor é que se enrola com todas e com muitas coisas, não é? Com muitas coisas erradas, ok? Essa é que é a dificuldade de nós desenvolvermos este tema. Não é que o tema seja complicado. É só para lembrar isso, amém? Agora, para estudar este tema, como qualquer outro tema, só vou lembrar de uma coisa. Eu não sou teólogo, eu não sei hermenêutica nem exegese, mas uma coisa é certa, isso é óbvio. É que nós, para estudarmos um tema, vamos usar duas regras. Primeiro, vamos usar todos os textos que a palavra traz. E a segunda regra, vamos usar todos os textos por ordem de clareza. Ou seja, vamos iluminar os textos mais duvidosos à luz dos textos claros. Como o Anderson há pouco falou, onde existem a luz, quando entra a luz, a treva não pode continuar. Amém? Então, se existe um texto que tem 3 interpretações, ou 4, ou 5, eu não vou, de modo nenhum, começar por esse texto. Só se eu me quiser enganar a mim próprio. Obviamente, eu não vou fazer isso. Eu vou já dizer que aquele texto mais polémico é Mateus 19, que os irmãos quase todos conhecem, eu vou deixá-lo um pouco mais para o fim, porque, que eu conheça, existem várias traduções para precisamente esse versículo.
Amém? Então essa é a regra, essas duas regras, ok? Vamos usar essas duas regras, porque reparem uma coisa, um versículo fora do contexto vira um pretexto, não é verdade? Por exemplo, o Espiritismo pega na palavra do Senhor e tenta convencer de que há reencarnação, ok? Porque vocês conhecem, se eles lerem só uma palavra, onde diz lá que João Batista era Elias, se eu não ler mais nada, vou convencer alguém que é leigo, que é ignorante, em como, afinal, João Batista veio e era Elias. Não era Elias. Depois facilmente se percebe que ele veio no espírito de Elias. Okay? Com o mesmo espírito, com a mesma mentalidade, ou até na mesma função. Okay? Não com reencarnação nenhuma. Então vou pedir aos irmãos que eu queria vos mostrar um pouco o coração do Senhor em relação ao divórcio em relação ao divórcio. Vamos lá abrir Malaquias 2. Vamos ler, eu vou ler aqui de 13 a 16. E eu vou-vos dizer, eu vou ler a versão da nova versão, a NVI, nova versão internacional, ok? Só vou usar este texto, não é... Ok? Então, o Senhor diz assim, através do profeta Malaquias: há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas oferendas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, porquê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Amém? Não foi o Senhor que os fez um só? Nós não conhecemos essa palavra? Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem ao Senhor, os dois. E porque um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. A descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, o homem que se... E também odeio, não é? O homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Aleluia. Eu odeio o divórcio. Este é o coração do Senhor, através do profeta Malaquias. Grandes problemas havia em Israel naquela altura. Amém? Grandes problemas. Uma das coisas que o profeta Isaías falou também, que eu lembro, me traz aqui ao meu coração, é onde o Senhor usou este homem para dizer assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Amém? Agora, vamos então começar pelos textos claros, pela palavra de Jesus. Há uma terceira regra, que eu não falei, mas pronto. Para tratarmos destes assuntos, vamos ouvir as palavras do Mestre, Jesus, e depois vamos ouvir aqueles que andaram com o Mestre. Ok? E passamos depois para o texto mais complicado. Ok? Pronto. Vamos abrir agora em Marcos 10, 2. Por favor. Os fariseus andavam constantemente a pregar partidas a Jesus, a tentá-lo apanhar em cilada, a armar ciladas, não é? E aqui é mais uma dessas ciladas que os fariseus tentam apanhar Jesus. Tentam apanhar o Verbo eterno, que é impossível, não é? Porque ele é perfeito em sabedoria. Louvado seja o Senhor da Glória. Então, e aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu:
que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Amém? Já não são dois, mas uma só carne. Esta ilustração é muito importante nós percebermos que isto, a primeira frase que aparece na Bíblia, esta frase está em Gênesis. Está pouco depois, o Anderson leu ainda há pouco, no início. Amém? Está em Gênesis. Então, já não são mais dois, mas são um. O que é que acontece se eu... Imagina, olhem para mim. Imaginem se alguém me racha ao meio. O que é que acontece? Eu morro. Este assunto é sério. O Senhor trata este assunto sério. Porque Ele é um Deus de pureza. É um Deus que quer deixar a sua descendência, como lemos lá em Malaquias, uma descendência consagrada. Amém? Amém. Pronto, já vamos adiantar o assunto. Agora reparem, em casa, os discípulos voltaram-lhe a interrogar sobre este assunto. E ele lhes disse, por isso simplesmente disse isto. Àqueles que, através deles, a palavra hoje chegou à nossa vida. Não se esqueçam disso. Foi aqueles que andaram com Jesus. E Jesus, àqueles que andaram com ele, ou seja, não foi aos fariseus. Os fariseus andavam a experimentar Jesus. Não é? Agora, aquele Jesus explicou com toda a simplicidade. O que é que ele disse? Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Pronto, está claro. Tanto faz ser o homem como faz ser a mulher. Okay? Se eu repudiar a minha mulher e casar com outra, eu vou cometer adultério. É o que aqui diz. Houve um pacto que eu tive primeiro com a minha esposa. Eu fiz um pacto com ela. Eu repudiei-a. Esse pacto é um pacto na criação, que é dada porque quando eu tomei a decisão de me casar com ela, eu fiz um pacto, eu estava casado com ela, e acontece que se eu a repudiar e vou casar com outra, eu vou cometer adultério. E isso é adultério. À luz da palavra. Ok? Aqui só nos esclarece uma coisa. Este texto é extremamente claro. Não tem aqui nada para interpretar. Só nos esclarece uma coisa. É a repudiada ou o repudiado. Como é que fica? Amém? Porque aqui diz, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ok? Agora vamos saber a posição do repudiado. Ok? Vamos abrir em Lucas 16, 18. Que é curioso. Lucas também, tal como Marcos, mas Lucas foi um homem médico, meticuloso nas Escrituras, cheio de pormenores. E os pormenores que ele dá sobre este assunto é este que nós vamos ler agora. Que é importante. É os pormenores que Lucas dá sobre este assunto. Lucas 16, 18 diz: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Pronto, está resolvido. Ok? Há dúvida sobre isto? Este texto requer algum tipo de interpretação, meus irmãos? Vamos ser francos. Isto requer algum tipo de interpretação? Sim ou não? Não. Podia acabar aqui. Podia acabar aqui. Terminou. Podia terminar aqui mesmo. Agora, já lemos 2 textos claros. Tomem nota. 2 textos claros já lemos sobre o assunto. Ok, então, agora, até podem haver um humanismo. É lógico que vai dizer que isto aqui que é injusto. Mas eu digo que isto é clareza de Jesus Cristo para nós. Entendem? Porque, olha, se eu repudio a minha esposa, eu vou sujeitá-la ao adultério. E a mim também. Porque se eu vou viver sozinho, é muito mais difícil viver sozinho. Porque se eu um dia tomei a opção de me casar, é porque eu preferi casar do que viver abrasado, não é? Então, como é que Satanás trabalha? Satanás ataca os lares profundamente. Ataca o ego dos cônjuges. Ataca os lares profundamente. Para quê? Para que se separem, ok? E ganha logo 2. À partida ganha 2. Não é? Porquê? Porque o primeiro vai recasar, não se aguenta, e o segundo também. Pronto, já está. 2 para o inferno. Isto é completamente estratégia de Satanás. Completamente, irmãos. E não tenho outra palavra para dizer a vocês. Ok?
Agora vamos passar para a palavra apostólica. Vamos ler Romanos 7, 2 e 3. É mais uma palavra muito clara. Mais uma palavra muito clara. Romanos 7, versículos 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Qual lei? Da lei conjugal. Ok? Estamos a falar da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Qual lei? A lei conjugal, que é o que estamos a falar, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ok? Portanto, se, o que é que isto significa? Significa que, enquanto o marido for vivo, ela não pode casar com mais ninguém. Vivo. Não é convertido, nem deixar de ser convertido. Não é antes da igreja, nem depois da igreja. Não. É vivo. Isto aqui não tem nada que saber. Mas ó Pedro, espera aí. Eu li Romanos 6 e Paulo, o apóstolo Paulo, está a falar da lei, está a falar da graça e depois dá este exemplo. Amém. Sim, senhor. Desde quando é que alguém que está a dar um exemplo para explicar outra coisa vai dar um exemplo complicado? Tem que dar um exemplo simples para entender aquilo que é complicado. Ok? Então a imagem que Paulo usa aqui realmente é a imagem do casamento, isto mais simples que isto não pode haver. Nós é complicamos. Porque a imagem que Paulo está a dar, os irmãos estão a entender? A imagem que Paulo está a dar aqui é uma imagem simples para esclarecer uma coisa de que realmente não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça e tal, que é o tema que vem de Romanos 6. Foi o que eu já fui combatido com isso. Eu tive um irmão que disse, não, Pedro, mas Paulo está ali a falar do tempo da graça, está a falar do tempo da graça, está a falar da lei. É? Então está bom, amém. Então, desculpa uma coisa. 1 Coríntios 7,39. Já não estamos a falar da lei. Okay? Mas apesar de eu achar que o apóstolo Paulo, como é mais do que evidente, não vai usar uma coisa que é mentira para falar de uma coisa que é extremamente séria. Irmãos, não brinquemos com isto, não é? Nós temos de estar completamente seguros, completamente confiantes na palavra e não deixar Satanás usar o nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Não é? Agora, este assunto é difícil de entender. Porquê? Porque eu tenho amigos e tenho compaixão e tenho situações, e todos nós temos, e alguns de nós vivemos isso, e sabemos que é difícil. E choramos, e olhamos para as situações, mas com compaixão e com humanismo dentro de nós. Agora, se nós formos realmente bons dispenseiros de Deus, que é isso que o Senhor nos indica para sermos, que é um dispenseiro que vai à palavra, vai buscar a palavra e aplica a palavra na vida das pessoas, isso aí, isto é tudo esclarecido. Amém? E o coração e a nossa mentalidade, a nossa disposição mental é de quê? De estar debaixo da unção, debaixo do Espírito Santo. Ou seja, sermos guiados por Ele. Não queremos ser guiados pelo nosso coração. Amém? Então, 1 Coríntios 7,39 diz a mesma coisa num versículo muito mais simples. Diz só assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente o Senhor. É a mesma coisa. De uma forma mais simples, ok? Então não é a mesma coisa. Pronto. Então, só aqui, quando diz, só quero retificar aqui uma coisa, quando diz aqui para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, aí a pessoa que Satanás está a trabalhar no coração dela, porque se aproveita que ele levá-la para o inferno, vai dizer assim: não, mas eu não casei no Senhor. Olha, estás a ver, eu não casei no Senhor. Pois é. Não, aqui o que isto significa é que uma vez que a pessoa está convertida, que nasceu de novo, então não vai casar com um incrédulo, não vai casar com alguém que seja em julgo desigual. É o que isto significa. Ok? Não significa mais nada. É o que significa, o que Paulo está a dizer: olha, vocês já fizeram muita asneira antes. Agora, por favor, não vão casar com alguém que não é convertido, com alguém que não ama mais a Deus do que vocês.
É isto, não é? É isto que Paulo está a dar a indicação, mas somente no Senhor. Amém? Pronto. Agora estamos em 1 Coríntios 7, vamos lá subir 1 Coríntios 7, 8. É só andar uns versículos para cima. Eu só fui logo para o 39. Eu fui logo para o 39 porque o micro, eu de vez em quando afasto-me aqui do micro, isto é uma benção. Bom, só fui logo para o 39 para fazer concordância com o versículo Romanos, que nós lemos, Romanos 7, 2 e 3. Amém? Foi só para fazermos esse paralelo. Ok, então agora olha que engraçado. Paulo começa assim: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Já vou para o 10. Espera aí. O 8, Paulo está a falar com quem? Quem é que é para casar? Os solteiros e os viúvos. É quem pode casar. Uma coisa tão simples, eu vou-vos dizer, nunca tinha reparado neste versículo, reparei esta semana, é o que eu vos tenho dito, Deus só traz mais coisas a confirmar as coisas. É impressionante, uma coisa tão simples. Agora, se eu tiver um coração complicado, eu não vou chegar lá, porque eu vou ficar sério, porque eu vou querer fazer a minha vontade. Amém? Não, Paulo está aqui, e aos solteiros e os viúvos digo, olha, eu gostava que vocês até ficassem como eu, porque, pronto, tinham mais tempo e tal. Paulo fez uma grande obra, amém? Mas solteiros e viúvos, está aqui divorciados por acaso? Não está. Não está, porque a palavra do Senhor não se contradiz em lado nenhum. O Novo Testamento, a Nova Aliança não se contradiz em lado nenhum. E nós já vamos chegar lá ao mais complicado. Agora, versículo 9, continuando a ler. Caso, porém, não se dominem, que se casem, não é? Porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Atenção que este parênteses parece que é um contrassenso, mas 2 versículos abaixo já está esclarecido. Ok? Parece que Paulo está aqui a dizer assim, olha, o Senhor ordena que a mulher não se separe do marido. Mas se, porém, vier a separar-se, quer dizer, parece que há aqui um contrassenso. Então, nós não vivemos num governo de Deus? Não, mas espera. Este assunto pode vir a separar-se? Alguém pode, sim. Nós vamos já chegar aqui nos versículos abaixo. É só para guardarem isso. Ora, aos mais, digo eu, não, Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Não é para divorciar. Está aqui. Paulo diz que ordena a ele, não, eu estava a meditar nesta palavra. Paulo diz que ordena a ele, não o Senhor, mas a ordem que o Senhor deu antes vai dar nesta. Portanto, isto não é. Mas amém. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha que Deus trata do casamento desta forma, com a santidade. O homem rola a vida por causa do desgoverno de Deus. Mas a palavra do Senhor é sempre a mesma coisa. Quer dizer, a gente pode ter... Quer dizer, eu casei que eu tenho um filho em cada localidade. Olha que engraçado. Vocês acham que isso é bonito? Sempre pode acontecer isso na parte de desgoverno. Peço perdão, pode haver aqui irmãos que no tempo da ignorância, no tempo da independência, fizeram isso. Por amor de Deus, não quero ofender ninguém. Eu só estou a dizer é que não é da vontade do Senhor que essas coisas aconteçam. E isso nós temos que ter isso presente no nosso coração. Amém? Amém. O Senhor perdoa, nós vivemos no tempo da graça, mas temos que endireitar as nossas veredas agora. Amém. Temos que retificar as coisas que estão erradas. Amém? Pronto. Mas se o descrente, olha, o versículo 15 explica o parênteses. Ok? Que lá está em cima. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Ok? Então, se porém vier a separar-se, vocês lembram-se, estava lá. Olha, irmãos, a mulher não deixa o marido não deixa a mulher. Mas se porém vier a separar-se, com a parte de quem?
para a parte do não crente. O crente nunca é para separar. O crente é um homem cheio do Espírito Santo, ou uma mulher cheia do Espírito Santo, vai pagar o preço da oração, vai orar, vai jejuar pelo seu casamento, porque tem Deus do lado dela. Amém. Irmãos, amém? Tem Deus do lado dela. Posso dar esse testemunho? Deus usa várias maneiras de falar connosco, não é? Eu comecei a ler a Bíblia, estava errado. Estava numa situação na vida, estava praticamente a morar com outra pessoa. São mágoas do passado. A minha esposa já me perdoou. Minha esposa está aqui, graças à misericórdia do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas só para vocês verem, quando o Espírito Santo está a trabalhar, não há problemas. Sabem porquê? Porque eu comecei a ler Provérbios 5, a partir do 19, o que é, quando fala na mulher da minha mocidade, corça de amores e grazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo. Vocês lembram-se dessa palavra? Pois foi através dessa palavra que eu vi que eu estava errado. Eu não precisei de ler estes textos todos. É claro que não fui eu. Ok? Eu apenas não tenho inteligência nenhuma para isso, mas é o Espírito Santo que trabalha em nós e nós temos que deixar o Espírito esclarecer. Não podemos fazer a ponte do lado, não podemos empurrar Deus. Não pode. Eu já disse, às vezes dou um exemplo. Experimenta, vai lá empurrar um pilar da ponte sobre o Tejo, a ver se anda. Vai lá. Não dá. Não dá para empurrar. Assim é a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar baralhados nem confundidos. Outra coisa que o versículo 15 aqui, há irmãos que são a favor do divórcio, que usam este versículo para o divórcio. Diz, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Olha, estás a ver, Pedro? Estás a ver? O irmão não fica sujeito à servidão. Servidão de quê? Servidão de quê? A servidão de não ficar solteiro? Quem sou eu para mudar a palavra do meu Senhor? Se é ludibriação, não é isso que aqui está a falar. Aqui está a querer dizer que se o descrente quiser apartar-se, se aparte. Pois o irmão não vai ficar sujeito toda a vida a ser servo, a servir uma situação que o outro não quer. Porque o outro não é crente, o outro é descrente, ele quer se apartar. Diz-se apartar. Uma união existe, é evidente, tem que ser da vontade de dois, ok? Mas se nós somos convertidos, se nós somos discípulos de Jesus, não pode partir da nossa parte. Mas se partir da parte do outro, se o outro for embora, fizer as malas, o que é que eu posso fazer? Ok? Aí não fique sujeito à servidão. É disso que Jesus está aqui, é disso que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Não é para dar aso, pegar neste versículo e dar aso para um divórcio ou para recasar, muito tempo para recasar, por amor do nome do Senhor. Não é? Não podemos, isto é mentira, Satanás usa isto para contrariar a palavra do Senhor. Porquê? Lendo versículos isolados. Entendem? Pronto. Mas graças à misericórdia do Senhor, nós não estamos aqui sem o Espírito Santo de Deus. Nós estamos com o Espírito Santo de Deus e o Senhor está-nos a ajudar. E assim eu creio. Assim eu creio. Agora vamos então ao texto mais difícil de interpretação. Vamos lá abrir em Mateus 19. Que acaba por ser uma repetição da mesma situação de Marcos, que nós já lemos. É a mesma coisa. Relatado por outro evangelista, não é? Mateus. Outra coisa curiosa, já que vamos ler Mateus, é assim, não se esqueçam que Mateus escreveu, o Evangelho de Mateus é mais vocacionado para quem? Para os judeus. Amém? Portanto, também é natural que fale em alguns pormenores da lei que nos outros evangelhos não se fala. Lucas, por exemplo, trata da coisa de uma situação muito simples. Porquê? É mais escrito, é mais vocacionado sem ser para os judeus, é mais para os gentios. Os gentios não tinham esse problema da lei de Deuteronômio, de Moisés, da carta de divórcio, não deixar de ter. Bom, mas já lá vamos. Versículo 3, vamos já começar aqui. Vieram alguns fariseus e o experimentavam, estavam a experimentar, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Bom, aqui é o seguinte. Aqui, quando eles estavam mesmo a ser artistas, estavam mesmo a ser
a querer dar a volta a Jesus. Porquê? Porque havia lá duas escolas, uma de Léo, a outra de Shammai. Um deles dizia que o marido podia repudiar a mulher por qualquer motivo. E a outra escola, não sei se era de Léo ou se era de Shammai, não sei, não faço ideia, dizia que o marido só podia... portanto, um dizia que era por qualquer motivo. O outro dizia que era por... só em caso de porneia. Nós já vamos lá, mas era no caso em que a mulher, no dia do casamento, quando eles chegavam lá ao momento de tomarem as vias de facto, o marido constava que ela não era virgem. Então havia uma tal prova do lençol que os pais depois, portanto, quando isso acontecia, ela entregava o lençol com sangue aos pais e os pais guardavam aquilo a sete chaves, não é? Porque um dia podia haver necessidade de ser apresentado a alguém. Pronto. Então, havia uns que só nesse caso, quando o homem ia para casar e a mulher não era virgem, a mulher tinha escondido essa situação, é que se podiam divorciar. Portanto, havia essas tais duas escolas, ok? E essa escola está em Deuteronômio, depois vocês podem conferir em Deuteronômio, depois já vos vou dizer onde é que isso está. E já vamos lá dar um toque em Deuteronômio. Eu só vou pedir um momento. Obrigado, Cristiano. Uma benção. Bom, então podemos repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus. Não tendes lido que o Criador leva Jesus outra vez para a criação. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E que disse, para esta causa do casamento, evidente, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Amém. Aqui, Jesus respondeu à pergunta que os fariseus lhe fizeram. Depois é que eles não ficaram satisfeitos com a resposta e então replicaram. Porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Reparem que aqui neste diálogo, não é? Eles dizem, então porquê é que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ok? Eu, porém, vos digo, agora vamos ao versículo polémico. Eu, porém, porque não é polémico coisa nenhuma, se a gente pega nisto com polémico. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada, também comete adultério. Agora, isto que eu li aqui, relação sexual ilícita, irmãos, tem outras traduções. Então, como é que eu vou pegar num texto? Tem várias interpretações, tem várias respostas, tem várias possíveis interpretações e eu vou pegar naquilo como chave para resolver a vida de uma pessoa. Ou a minha. Não posso. De maneira nenhuma. Este texto tem que ser iluminado à luz dos outros que já estão claros. Amém? Porquê? Deus não é Deus de confusão. Está certo? E já vamos lá. Entretanto, reparem. Olha o comentário dos discípulos no versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Isto é descartável, não é? A gente correu mal, ela adulterou, eu adulterei, pá, a gente vai embora, cada um vai para a sua vida, mudou e está a andar. É assim mesmo que o diabo quer. Mas não é assim que Jesus ensina, porque senão o comentário dos discípulos não tinha sido este. Agora, não querendo entrar aqui na teologia muito, mas eu vou ter que falar uma coisa. Para esta tradução, aqui, não sendo por causa de relação sexual ilícita que a minha Bíblia tem, há várias. Aqui esta tradução que eu estou a ler tem isso. No caso até que eu tenho para aqui outras traduções, há quem fala em prostituição, há outras que falam em infidelidade conjugal, que essa é
é uma tradução feita diretamente pelos agentes de Lúcifer, pelo diabo, porque o diabo é que vai escrever aqui. O diabo tem agido aqui na palavra, a deturpar a palavra, porque ele conhece a palavra do Senhor, ok? E vem aqui e diz, não sendo por causa de infidelidade conjugal, e mete isso aqui dentro, e é evidente que aí só este versículo da Bíblia é que vai permitir com que haja novo casamento. E isso é diabólico. Essa tradução é diabólica, irmãos. Posso-vos afirmar de coração, é do diabo. Bem? O Senhor esta noite deu um sonho onde me mostrou a artimanha do diabo, como é que ele tem arquitetado, esquematizado, organizado para conduzir o homem e a mulher ao divórcio, porque assim é muito mais fácil nos ganhar para o inferno. Amém? Amém. É tática do inimigo, não é de Jesus, de maneira nenhuma, não é? Então este Jesus aqui que está a falar nesta exceção, o caso no grego, pronto, no original, esta coisa que se pode dizer, trazer várias interpretações. A palavra no original é porneia, o adultério é moiqueia ou moicau, como o meu tem aqui. Pronto. Não vou falar grego, que eu não sei aqui, não é? De maneira nenhuma. Pronto. Mas são duas palavras diferentes. E reparem uma coisa, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, e casar com outra, comete moiqueia. Vou usar essa palavra. E o que casa com a repudiada também comete moiqueia. Então a palavra é repetida só para descrever a palavra adultério. Eu já vi traduções onde a palavra adultério é dita 3 vezes. Diz assim, não sendo por causa de adultério, comete adultério. Nunca pode ser. É impossível uma coisa dessas. É demoníaco. Amém? Aqui, o que Jesus falou, só falou realmente naquela exceção que está em Deuteronômio, que está lá em Deuteronômio 22 e Deuteronômio 24. Se vocês quiserem depois tomar nota e quiserem ler sobre esse assunto, eu já vos digo onde é que está. Agora, eu faço aqui outras questões aqui. É assim, onde é que entra o perdão aqui? Que Jesus é este que, de repente, num versículo, contradiz todo o Evangelho do Reino? Mateus 5, 6 e 7. Como é que nós falamos horrivelmente dos fariseus? Sabemos que os fariseus eram isto, eram aquilo, experimentavam Jesus, etc. Mas aqui há pessoas a tomar partido do lado dos fariseus. Não pode. O eu, porém, vos diga, mudou aqui neste versículo. Jesus, a mentalidade de Jesus aqui mudou. Para falar uma coisa. Não, se o marido adulterar, ou se a mulher adulterar, desculpa lá, tu podes repudiá-la e ir embora e casar com outro. Não. Eu não creio que esse Jesus faça uma coisa dessas. Vou ser franco. Não creio. Porque o Senhor, de repente, não vai mudar a sua doutrina. Porque isso até implicava mudar a doutrina de Jesus. Não, de maneira nenhuma. Olha, vocês podem abrir Mateus 6. Vocês sabem, não precisam de abrir. Jesus, depois de ensinar aquela oração, e diz, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, perdoa-nos assim conforme eu perdoo à minha esposa, ou assim conforme eu perdoo ao meu esposo, ou ao meu irmão. Não é? E depois Jesus remata no fim e só faz um comentário a essa oração. Diz assim, se vós não vos perdoardes uns aos outros, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Amém? Então este Jesus, como é que vai fazer? Vai dar um ensino destes e chega a Mateus 19, 9 e vai dizer, não, olho por olho, dentro por dentro. Ela enganou-me, ou eu enganei-a, então agora tem direito à sua justiça. Livrai-vos de fazer justiça com as vossas mãos. Vocês lembram-se disso? Livrai-vos. Sai, não quer fazer justiça. Então eu vou fazer justiça. De repente, deixe de ser um discípulo de Jesus, passa a ter coração duro, como os fariseus. Né? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu isso. Vou-vos dizer uma coisa. Essa lei, o que acontecia à mulher, se a mulher não fosse virgem, quando o homem contestava, obrigado, quando o homem contestava e realmente ela não era virgem, e se o homem se viesse a provar que o homem tinha razão, essa mulher era apedrejada até à morte. Morria.
Vocês podem conferir, Deuteronômio 22, a partir do versículo 13 para a frente, vocês depois podem ler. Amém? E leiam como é que são, o que é que acontece às histórias de adultério. Porém, por exemplo, se o homem não tiver razão, os pais da moça chegavam lá, apresentavam as provas da virgindade. Olha, está aqui o lençol, está aqui as provas. O que é que acontecia ao homem? Vou-vos dizer, acontecia que o homem era açoitado, tinha que pagar 6 ciclos de prata aos pais, porque tinha criado má fama em Israel com uma virgem. Vocês sabem que aquilo era tremendo. Em Israel, os judeus levavam esse assunto extremamente a sério. Vocês leiam no Velho Testamento, vamos ver, quando duas pessoas casadas tinham um relacionamento, sabe o que é que eram apanhados, sabe o que é que acontecia? Morriam os dois. Se eu, sendo casado, me relacionar com uma mulher que é casada e fui apanhado lá em Israel, eram os dois mortos às portas da cidade. Era assim. Não havia misericórdia para essas pessoas. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar a mulher. E vocês vão ler e se calhar ficam surpresos. Mas sabe o que é que acontece? É que essa mulher, agora voltando outra vez à mulher que não era virgem, ok? Essa mulher que não era virgem, se caso o homem tivesse razão, ela era morta à pedrada, não é? Mas se fosse lavrado o termo de divórcio, o que é que acontecia? Ela podia ir e casar com outro. Olha como é que há aqui uma hipótese de uma misericórdia. Vocês estão a entender? A carta de divórcio permitia que ela não morresse à pedrada. Muitas vezes a gente não pensa nisto, eu nunca tinha pensado nisso, mas é evidente. Então, se Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio, o homem vai, largou-a, nunca mais pode voltar a ficar com ela, porque ele rejeitou-a no casamento. Não é? Depois viveu uma vida com ela que vai rejeitar. Não é disso que estamos a falar. Ok? Então, era simples, irmãos. A carta de divórcio permitia que a mulher não fosse morta à pedrada assim. Vocês vão conferir, leiam Deuteronômio 22, vai lá, a partir do versículo 13. Amém? É deste assunto que Jesus dá a exceção. A exceção, mas isso passa-se hoje nos nossos dias. Quem é que vai casar? Quem é? Amém, pode haver um irmãozinho hoje aí, mas vai casar, não perguntou à irmã se ela era virgem. Olha, não perguntou, perguntasse, não é? Se tomou a decisão, quer dizer, devia ter perguntado, não é? Essas coisas não se passam hoje nos nossos dias, não é? Ninguém esse tempo da lei não acontece hoje. Então, este assunto, este versículo não se aplica nos nossos dias. Não se aplica. Aquilo que o inimigo pega para distorcer a palavra do Senhor, para dar uma hipótese para já. Ponto número 1. Apaga os textos claros todos. Ponto número 1. Segundo, adultera a palavra do Senhor. Amém? Não podemos esquecer disso. Eu até tinha aqui, afinal, escrito um pouco mais à frente, 3 possíveis definições para aquela palavra porneia. Fornicação, união ilegítima. Por exemplo, união ilegítima. Ou relação sexual ilícita, como a Jólica. União ilegítima. O que é uma união ilegítima? Imaginem, um homem está casado com uma mulher e o marido dele está vivo, ou o marido dela está vivo. Perdão, a mulher dele está viva. Vocês entenderam, não é? Ou seja, eu estou casado com outra pessoa, mas a minha esposa está viva. Então eu vivo numa união ilegítima. Certo? Então, nesse caso, sim, esse caso tem que separar. Não pode. Ou reconcilia-se com o seu marido, como lemos lá em Romanos 7, não é? Ou então fica sozinho. Amém? Pronto. Sabe uma coisa? João Batista ficou sem cabeça por causa deste problema. Verdade ou não? Abram lá Marcos 6, 17 a 19. Marcos 6. Tenham um pouquinho mais de paciência, está bem? Por favor. Este é outro texto que pouca gente traz para esta discussão, mas o Senhor colocou no meu coração trazê-lo. Versículo 17, Marcos 6, 17. Porque o mesmo Herodes, desculpem, eu vou começar a ler no meio, porque não há necessidade de ler a história toda. O que é importante para aqui é que nós vamos tirar o sumo disto. Então, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, Herodes casou-se com a mulher do irmão, ok? O quê? Mandar prender a João e atá-lo no cárcere.
Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha, João Batista, o precursor de Jesus. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Eu ainda sou muito... Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de dizer isto a uma pessoa assim, como João Batista foi capaz. Mas se calhar Deus quer que nós sejamos capazes de tomar a coragem de enfrentar Satanás e ajudarmos os nossos irmãos que estão aí para o inferno. Porque 1 Coríntios 6, 9 diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Amém? E João Batista foi ousado e disse isso, e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Ou seja, não podia, não é? Até o dia que armou lá uma cilada e aproveitou-se de uma fraqueza, não é? Agora, eu quero fazer aqui um parênteses para falar também daquela questão quando alguns falam sobre o tempo da ignorância. Quem era Herodes? Quem era Herodes? Herodes não era convertido, nem judeu sequer. E, no entanto, então, João Batista já volta-se para Herodes, que era um rei lá, e faz uma conversa destas. Então, como é que isto não é no tempo da ignorância? Claro que Deus leva em conta o tempo da ignorância. Porque senão é evidente que João Batista não tinha falado o que falou a Herodes. Concordam comigo ou não? Ele não era judeu, ele não era convertido. Bom, se lá no seu coração a palavra depois diz para a frente que ele até andava a ouvir João, ele até gostava de ouvir João, não é? Mas meu pai, ele andava a ouvir João porque ele ficou preocupado com ele, por causa das palavras de confronto que João Batista lhe fez. Lá está, muitas vezes as palavras de confronto são essas que nos ajudam, são essas que nos definem, ok? Ou seja, esse Herodes, que não era judeu, vivia numa relação sexual ilícita. Amém? E foi apontado por João, que acabou por perder a cabeça por causa disso. Certo? Concordam comigo ou não? Amém? Então, outro versículo que eu gostava que os irmãos tomassem nota e metessem no vosso caderno do discípulo, que é Atos 17:30. Nunca, jamais na vida, um discípulo diz este versículo pela metade. Porque isso não é o Evangelho do Reino. Isso é o Evangelho da mentira. Aquilo que nos foi falado, nos foi transmitido, muitas vezes, pelo menos a mim foi, só li uma primeira parte do versículo, Atos 17:30. Para já o contexto aqui era idolatria. Mas amém. Lá está a questão das imagens. Tudo bem. Mas vamos ver aqui. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam. Arrependimento é mudança de atitude, irmãos. Olha, muitos só leem esta primeira parte. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ponto e vírgula. Não leia a parte B do versículo. Não, essa parte B não é para ler. Isso é satânico, irmãos. Isso é Satanás que faz isso. É o diabo. É as potestades, os seus anjos. É aquilo que o Senhor mostrou hoje. Aquelas cobras todas organizadas que eu vi num sonho a fazer, a querer levar os irmãos para o inferno, a querer levar a serem ludibriados. Pessoas que estão aí a ensinar, a dar ensinamentos errados, porque não querem perder congregações muitas vezes, não querem perder membros. Não pode ser assim, irmãos. Isso não é amor. Nós temos revelação do que se passa, então nós devemos ajudar o nosso irmão. Porque se eu não me importo com ele, então, se eu não vou falar a ele, eu não estou a amá-lo. Eu não estou a amá-lo. Eu estou a ser negligente. Agora, sério, Pedro, mas já falei. Amém, já falou. O irmão não creu, o irmão creu. É outra conversa. Mas não podemos deixar de falar. Nem podemos andar na dúvida. Deus quer tirar a dúvida disto do nosso coração. Estou sincero com vocês. Deus não quer que nós andemos enganados. Amém? Outra coisa que eu vos quero lembrar. A mulher samaritana, não vamos ler. A mulher samaritana tinha um marido que não era dela. Vocês lembram-se? Então, porquê que Jesus disse:
Já tiveste 5 maridos e agora o que tens agora não é teu. Mas porquê? Bom, Pedro, não, mas os maridos que ela tinha já morreram. Tá bom, ok, então ela era viúva. Então porquê é que o marido que ela tinha não era dela? Pertencia a outro. É outra. Não é? A outra. Pertencia a outra, desculpa. Isto com o homem e a mulher, às vezes já estão baralhadas. Perdão, irmãos. Peço perdão. Então, é assim, não pode ser. O Senhor Jesus falou as coisas diretamente. Porquê? Porque o Senhor falava a verdade. Porque Ele era perfeito. Porque Ele nunca, na sua boca nunca se achou engano. Nunca enganou ninguém. Não tinha dolo no coração. Amém? Ele veio nos ensinar. Agora nós temos é que ler para aqui e ser simples. Porque isto não é complicado. A única complicação que eu falei aqui, qual é que é? É aquela lá de Mateus 19, por causa da porneia, por causa do grego, por causa de não sei o quê, e entretanto a gente esquece o perdão, a gente esquece uma carrada de coisas que Jesus nos ensinou. Se formos simples por aí, sem a explicação do grego, nem precisamos disso. Basta nos lembrarmos assim, discípulo pode ter um coração duro, discípulo pode não perdoar. Não pode. Pedro, mas a minha mulher enganou-me e tal, e eu agora vou ter que viver com ela. E depois, as coisas que se veem, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Amém. Porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Amém? Isso é a palavra do Senhor, 2 Coríntios 4:18. Amém? Então, é só olhar para aí, é preciso morrer, não tem jeito, tem que perdoar, tem que morrer, vai nascer de novo. Agora, Jesus, quer dizer, o homem que me ensina a mim, Pedro, se baterem neste lado, dá este. Mas, se a tua mulher tiver um problema, te atraiçoar, larga a casa com outro. Como é que é? Jesus, explica lá isso. Como é que eu vou resolver isso assim? Como é que há dois pesos e 2 medidas? Não. Amém. Não é verdade. Glória a Deus. Vamos só definir o que é o casamento. O casamento é uma lei criacional, não é uma lei da igreja, nem do homem, ok? Agora não são mais 2, mas são uma só carne, certo? Isto é da criação. Agora, ponto número 1 para duas pessoas poderem casar. Qual é que é? Tem que concordar. Bem, tem que ter um pacto mútuo. Perdão, com licença. Então, concordam os dois, fazem um pacto mútuo entre o casal, concordam casar os dois, tomam esse passo. Ponto número 1. Segundo, nós consideramos, nós damos importância. O voto. Eles fizeram um voto. Um voto é um acontecimento histórico. É um facto, ou pode ser também um facto onde o acontecimento foi verbalizado. Podem casar numa igreja, podem casar no civil, podem casar onde quiserem, mas se eles casaram perante testemunhas, estão casados. Ok? Porque eles fizeram um pacto mútuo, ninguém os obrigou a casar. Agora, eles casaram e depois tiveram um terceiro ponto que usam, o relacionamento sexual. É o terceiro ponto. São estes 3 pontos. Primeiro, concordância entre o casal, pacto mútuo. Segundo, podemos falar no testemunho público, se quiserem. Ok, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Deus solta corações. Amém. O Senhor conhece o nosso coração. E se eu vivo com uma mulher, que ainda que eu não assinei um contrato com ela, mas que eu vivi com ela 20 anos, ou 30 anos, mas, ou não interessa, ou 10 anos, ou 1 ano ou 2, mas que eu considerava a minha esposa de coração, e ela considerava-me a mim esposa de coração, olha, vocês orem ao Senhor. Porque pode ser que no vosso coração, mesmo diante de Deus, essa situação do casamento tenha sido válida. Agora, eu não vou meter nisso. Eu não meto nisso. Não tem nada a ver. Eu só estou a falar para que cada um sonde o seu coração. Amém. E peça a Deus, Senhor, mostra-me a situação. Deus mostra. Deus é fiel. Deus não quer levar ninguém para o inferno. Qualquer irmão que tem um coração reto diante do Senhor e pede a Deus, Senhor, mostra-me as coisas. Se o Senhor mostrou a mim, vai mostrar a qualquer um de vocês, eu sou miserável. Então, vocês é só buscarem do Senhor. Buscarem do Senhor. Deus revela, Deus mostra a nossa miséria muitas vezes e mostra-nos as situações. Não tenham medo com isso.
Mais vale a gente agora sofrer aqui um bocado, passar uns dias sozinho, do que sempre ir para o inferno. Eu tive 4 anos sozinho, na casa da minha mãe. Eu dormi 4 anos. Eu tive 4 anos à espera da minha esposa. Eu comecei a ler a Bíblia, eu estava praticamente a viver com outra mulher. Eu ia para a cozinha, quando eu ainda fumava bem, parecia um sapo. Fumava lá ainda, mas começava a ler, ia para a cozinha. Já nunca mais me deitei com ela quando comecei a ler aquilo. Depois, os últimos 15 dias que eu tive, não tinha para onde ir, eu tive sempre com os meus filhos são testemunhas disso. E eu ia para a janela da cozinha, esfumaçado todo, ainda fumava e tal. Mas olha, mesmo assim, a misericórdia do Senhor caiu na minha vida e tirou uma venda dos olhos. Amém. Amém? Tirou uma venda dos olhos. Eu fiz as malas, eu tive 4 anos a morar em casa da minha mãe. Este homem está maluco, dizia a minha mãe. Agora largo uma, saiu de uma, que era a minha esposa, que eu tinha me divorciado. Agora teve um tempo com esta, largo esta. O homem não está bom, o rapaz está maluco. Sua mãe, deixa-me lá ir para aquele quartinho que lá está. Tinha-me convertido, irmão. Amém. Tinha acontecido alguma coisa dentro do meu coração. Eu disse assim, eu lembro, no dia que eu me converti, para a glória do Senhor, porque estas coisas é o Espírito Santo que faz em nós. Até, como vocês sabem, é o Espírito que produz o arrependimento em nós. Nem para isso eu sirvo, não é? Mas o Senhor me colocou estas palavras. Eu lembro que alguém mais tarde até me disse assim: Pedro, naquele dia tu passaste a ter Jesus como Senhor da tua vida, disseste que já estou farto de fazer as geneiras na minha vida, a ver se agora daqui para a frente deixo-te fazer. Amém. Isto é conversão, irmãos. Isto é conversão. Não existe outra forma. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma conversão, tem que experimentar um novo nascimento. Um homem, quando experimenta um novo nascimento, não quer saber do resto, desagrada a Deus. Quer mudar em conformidade com a vontade de Deus. E isso é imprescindível para nós entendermos uma coisa que é extremamente simples. Amém? Então, Anderson, eu escrevi aqui 4 situações que eu gostava para finalizar. Depois, se quiseres completar, amém. Mas, uma situação. Agora, quase que eu me atrevo a dizer assim: o Senhor manda, nestas situações, tomar decisões. E essas decisões eu vou falar delas agora. Se algum irmão tem alguma dúvida sobre este assunto, aproveito hoje para pensar e orar ao Senhor. Mas eu estou aqui como um profeta do Senhor. Eu tenho que falar aquilo que é da parte do Senhor, não aquilo que é de mim, não aquilo que eu entendo. E com o testemunho, realmente, graças à misericórdia do Senhor, que estive lá 4 anos em casa da minha mãe e hoje estou casado com a minha querida esposa, não merecendo eu nada, nem ela. Mas nós estamos os dois casados. Amém. Com luta. Pena, a gente ainda discute um bocado. É verdade. É verdade. Mas olha, não é o amor que sustenta o casamento. O casamento é que sustenta o amor. E já vamos lá. Sou casado. Primeira situação. Ok? Sou casado ou junto. Isto é uma suposição. Ok? Sou casado ou junto com outra pessoa, sendo o meu cônjuge ainda vivo. Isto significa uma relação sexual ilícita. Amém? O que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Separar. Separar. É o que tenho que fazer, é separar. Ou então, viver sozinho. Certo? Ou, o que é que o apóstolo Paulo falou? Ou vive sozinho, ou reconcilia-se com o seu primeiro cônjuge. Amém? Então pronto. Aos homens é possível a Deus, irmão. O Pedro teve que pagar o preço. Pedro pagou o preço. Oração, jejum. Deus falou. Deus me deu um sonho a mim que eu iria ficar novamente com ela. E a seguir, poucos dias depois, deu um sonho ao João Pedro. Não foi, filho? A dizer que eu ia ficar com ela. Deus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Porque Deus faz isso. É Deus que faz isso. Não sou eu que faço isso. Okay? Eu, no dia que a Luz me convidou para lá ir jantar, meu amor, eu lembro muito bem que estás aí, eu tinha estado no propósito, minha querida.
E alguém, profeta do Senhor, disse assim: telefona para ela que ela se calhar vai te convidar para jantar. Olha, aconteceu mesmo. Então, é Deus que põe no coração das pessoas. É Deus que trata. Amém? É Deus que trata comigo. Um dia, eu estava na congregação, onde congregava naquela altura, e eu estava todo indignado, porque a luz ainda não era o tempo de Deus, não é? Porque a luz não queria se juntar comigo e não sei o quê, e eu estava todo indignado e orava ao Senhor e tal: o Senhor tem que cuidar dela, Senhor, e tal. O Senhor falou assim ao meu coração: trata de ti, que dela trato eu. Ok? Então é assim, mano. O Senhor tem o seu tempo. Não desistam. Não desistam. É possível até haver reconciliação com o primo. É. Aos meus olhos não é. Mas aos olhos de Deus é. Amém. Okay? Não é que vamos fazer um cavalo de batalha com isso, mas podemos fazê-lo. Se queremos fazer, podemos orar sobre esse assunto. Pedir, dar-se usar. Amém? Mas sejam obedientes por amor do nome do Senhor. Porque isto dá inferno. O adulto não vai herdar o reino dos céus. Mas vão pagar o preço agora. Mas vão pagar o preço. Quero animar os irmãos a pagar o preço, de orar e jejuar, até Deus falar. Amém? Porque é Deus que faz, não somos nós que fazemos, isso é espiritual. Mas nós temos Deus, o Criador, do meu lado, misericórdia. Não tenho medo, ainda quando sou o Tejo. Cai em cima da minha cabeça. Certo? Amém. Eu estou aqui a falar. Se calhar se fosse do outro lado deste assunto, há pessoas que queriam fazer a mesma coisa que a Herodias queria fazer a João, que é cortar-lhe a cabeça. Mas eu não posso ter medo disso, não é? Eu confesso, durante a semana pensei assim: meu Deus, se isto for gravado e for para o YouTube, estou perdido. Vai mesmo. Vai mesmo, misericórdia. Aí eu digo assim: vão-me apanhar, vão cortar a cabeça, se calhar, vão dar um tiro. Mas a minha me deixou por sua causa, não é coisa minha, coisa palavra. Amém? Essa é que é, né? Mas eu confesso aos irmãos que hoje da semana pensei nisso. Eu tive medo disso. Mas aí o Senhor falou: olha, meu querido, Jeremias e os profetas mataram, mas tu tens de estar preparado para isso. Assim, tens de estar preparado para falar aquilo que é da minha vontade. Amém? Segunda situação: sou casado com alguém que tem o cônjuge vivo. Tinha que falar cônjuge, não é, João? Várias vezes. Sou casado com alguém que tem o cônjuge vivo. O que fazer? Separar. Não é que... Misericórdia. Estou-me agora a vir para aqui para separar as famílias. Posso casar-me novamente. Porquê? Porque, visto que na primeira vez eu casei com alguém que já era uma só carne com o outro. Ou seja, eu nunca casei na vida. Mas fui casar com uma pessoa que tinha o cônjuge vivo. Pronto, não é hipótese. Eu casava com uma pessoa que tinha o marido vivo. Ok? Eu nunca tinha casado. Esse casamento não é válido. Não é válido. Não tem confusão com isso, porque ela já era uma só carne com outra pessoa. Eu é que não sabia. Mas agora sei, não é? Então quero o quê? Mudança de atitude. Vou embora. Aqui neste caso, eu sou considerado o quê? Solteiro. Pronto. Simples. Então, separar, e pode casar com outro, ou vive como eunuco. Amém? Sim, porque há muitos. Jesus, lá em Mateus 19, eu por acaso não li aqueles versículos, mas olha, é importante, em Mateus 19, quando Jesus continua a falar com os discípulos em casa, explica isso. Houve homens a quem os homens fizeram eunucos. E houve outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, ficaram sozinhos por causa do reino dos céus. Amém. Amém? Então, terceiro ponto: sou casado, mas não aguento mais o meu cônjuge. Quero-me separar, não amo mais. O que fazer? Pagar o preço de oração pelo seu casamento. Amém. Lute pelo seu casamento. Sabem porquê? Tem Deus nesse negócio aí. Tem Deus para lutar conosco. Luta pelo casamento. Humilhe-se. Lute pelo casamento. Ok? Lute porque é da vontade de Deus. Porque quê? Porque Deus abomina o divórcio. O nosso Pai, aquele a quem nós tratamos por Pai, aquele em que Ele diz lá através do profeta Malaquias: se eu sou Pai, onde está a minha honra? Abomina o divórcio.
Eu já não vivo mais no tempo da ignorância. Ok? E há outra coisa que eu vos quero dizer. Tem que se negar a si mesmo. Perder a vida. Porque esta vida é o quê? Passageira. Amém? Esta vida é passageira. Pedro, isso é um bocado radical, essas coisas. Pois é, mas radical é pendurar um homem num madeiro, num capô, na sua boca, se achou engano. Amém. Em lugar que eu devia estar lá. Isso é radical. Isso é que é radical. Amém. Eu acho que é radical. Outra coisa, acabou o amor, nós temos que nos separar. Mentira. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Amém. Tudo suporta, tudo sofre. Este é o amor que a Bíblia define. Este é o amor com que Jesus me manda eu amar a minha esposa. Amém. Tenho que suportar, tenho que amar, tenho que ouvir. Também ela a me repreender e a me chamar a atenção várias vezes quando eu erro. Amém? Amém. Esse é o amor. O amor não acaba. Agora, para terminar, quarto ponto. É para os solteiros. Solteiros. Amém? Não, solteiro não há pecado de tempo, não. Eu sei que não é. Depende. Não é? Para já, viver em fornicação. Não existe isso. Viver em pecado, como os irmãos sabem. Ok? Não existe relação sexual antes do casamento para um discípulo. Toda a gente sabe disso. Agora, solteirinhos, pensem bem. Esse é um conceito que eu queria dar a eles. Pensem bem. Não casem debaixo de uma intensa paixão. Porque a paixão é o quê? Cega. E vai tirar o quê? Vai nos deixar ver os defeitos da outra pessoa. Se eu vou casar debaixo de uma paixão, o amor é cego. Esse amor é elas, é cego. Só pensa na carne. E a carne impede-nos de nós vermos as coisas do Espírito. Então, manos, orem, jejuem, ok? E peçam ao Senhor para mostrar a vossa cara metade como ela é lá dentro. Amém. Se ela amar mais você do que ama a Deus, não serve. Eu oro para que a minha mulher ame muito mais a Deus do que a mim. É muito difícil, não é? O miserável homem que eu sou. Porque, meus queridos irmãozinhos mais novos, pensem nisso. Não tomem decisões precipitadas. Eu tomei decisões precipitadas quando era mais novo, na ignorância. Era muito ansioso, queria muitas coisas, muito rápido. Só fiz asneira. Foi umas atrás das outras. Ok? Então, ore, jejum, peça que o Eterno, eu gosto desta palavra, sabem? O Eterno, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe mostra que essa pessoa ama mais a Deus do que as outras coisas todas da vida. Amém. Porque nós temos um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Já para lembrar, nessa lista está lá o mandamento que diz: não adulterarás. Amém? Ok? Agora, jamais case em julgo desigual, pois a luta vindoura é terrível. Amém. Amém? Não casem em julgo desigual de maneira nenhuma. Por amor do nome do Senhor, não façam isso. Vocês não sabem do que vocês cometem. É muito complicado. Quando eu orava esta semana, a falar uma série de situações, e a pôr ainda a falar com o Senhor, não havia um jeitinho aqui nesta questão do adultério e tal, o Senhor falou ao meu coração isto que eu agora vou dizer a vocês. Trouxe-me este versículo na hora, que eu já passei por aqui. Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. João 12, 47 a 48 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha a humildade de Jesus. Eu não vim para vos julgar agora, eu vim para vos mostrar o caminho para a salvação. O caminho para vocês estarem com Ele, com o Eterno, ok? Com o meu Pai que está nos céus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha, e o quê? E eu sei
que o seu mandamento é a vida eterna. Amém. Então, se o mandamento que Jesus traz é a vida eterna, Ele vai-nos explicar como é que se chega lá. Ok? Não. Glória a Deus. Uma pessoa, um dia a favor do divórcio, afirmou: eu não creio que um Deus de amor e de misericórdia exija que uma pessoa passe o resto da vida sozinho só porque o primeiro casamento foi mal feito. O outro respondeu-lhe o seguinte: então, nesse caso, eu também não creio que esse mesmo Deus de amor e misericórdia vai manter milhares de pessoas num lar de fogo e enxofre, não por 100 anos, mas por toda a eternidade, só porque não creu nas palavras de Jesus. Tremendo. Tozer afirmou, eu prometo que eu vou terminar, não temos que buscar felicidade, temos que buscar santidade. Amém. Ok? No céu nós temos muito tempo para ser felizes, irmão. Amém? Amém. Temos que buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. E as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.